E assim, inclusive, nos diz o poeta, Almir Sater, na música dele, né? Eu ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Então, se eu posso chorar profundamente a minha tristeza, eu posso sorrir profundamente a minha alegria. Mas se eu preciso esconder a minha tristeza, meu sorriso vai ser uma máscara. Ao invés de ser um sorriso, vai ser um riso. Né? Superficial. Superficial. Porque eu não consigo atingir a alegria profunda. Porque entre a alegria profunda e a minha superfície tem uma tristeza que não foi chorada. Toda emoção bloqueada impede a conexão com a essência, com o eu verdadeiro. Concordo com você. Mas como é que acontece a bioenergética? Existem exercícios para trabalhar essa busca, né, interior? São assuntos que a gente vai saber daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. Até já. O programa Boa Vida está de volta. Antes da gente continuar o assunto sobre a bioenergética, eu quero te falar sobre o Laboratório Núcleo. São 13 unidades espalhadas por Goiânia, tem sempre um laboratório núcleo perto de você. E ali, eu gosto de falar do núcleo principalmente porque é uma referência quando se trata de exames para dosar os hormônios femininos, principalmente nós, mulheres. Então, como a gente precisa fazer de 8 em 8 meses ou de ano em ano, todo o check-up, as nossas dosagens hormonais, eu sugiro que você vá ao núcleo, porque eles são especializados no assunto, é fácil, você se cadastra rapidamente, os exames ficam prontos rapidamente, não demora, tem a máxima eficiência, nós temos patologistas lá maravilhosos, especializados também. Aliás, qualquer tipo de exame, né? Eu falo muito dos exames de dosagem hormonal, porque é uma coisa que eu estou sempre de olho, estou sempre ligada nisso, para saber se a tireoide está trabalhando direitinho, até para você não engordar muito, para você ter sempre disposição, nada em excesso, nada de menos, sempre ali na dosagem certa. Então, o laboratório Núcleo é o laboratório que a gente indica para que você faça os seus exames lá. São 13, hein? Sempre um pertinho de você. Hoje nós recebemos o Dr. Mauro Elias Mendonça, ele é um psiquiatra especialista em bioenergética. E uma curiosidade que eu tenho, eu sempre tive vontade de saber um pouco mais sobre bioenergética e a coisa sempre foi passando, porque de 5 anos para cá foi que eu resolvi mudar de vida. Na verdade, agora são 6 anos, não são mais 5. Eu resolvi mudar o meu estilo de vida. Eu trabalhava 14, 15 horas por dia, né, ganhava muito dinheiro, mas estava só nisso, como se fosse um círculo vicioso na minha vida e como se aquilo estava me tomando energia demais. Até a hora que eu fiz aquela pergunta, quem sou eu? O que eu quero da minha vida? Qual é o caminho que eu quero seguir? Eu quero ser uma senhora milionária ou eu quero ser uma senhora feliz, inteira? Então eu optei pela segunda, eu fiz a segunda opção e a partir daí eu comecei a trabalhar justamente esse entendimento interno, porque muito externo, sentia pouco os meus sentidos, sabe, tudo estava faltando, e eu imagino que feito eu, tem um monte de gente assim também, porque a mulher, principalmente as mulheres, os homens já vêm com essa mentalidade a vida inteira, mas nós mulheres fomos obrigadas dos anos 60 para cá, com a nossa independência, a buscar o mercado de trabalho e a correr demais, e além de ter essa tarefa, ter as outras também acumuladas. Então, você mesmo sobra, não sobra tempo para nada, acabou a pessoa, né? Só o que resta. Então, foi isso que me motivou a fazer esse trabalho, e a bioenergética sempre esteve ali, ó, me rondando, e agora eu quero entender melhor. O que faz diferenciar a bioenergética de uma terapia comum? Bom, em primeiro lugar, né, é bom compartilhar que uma boa terapia, qualquer que seja ela, é ótima porque a pessoa dedica um tempo para se cuidar, qualquer que seja a abordagem, ela vai estar se cuidando. Qual que é o diferencial da análise bioenergética? Então ela tem tudo que a psicanálise tem, ela entende que a infância é a base, que os traumas são importantes, que a pessoa na vida adulta, hoje o importante não é o que fizeram com ela na infância, mas é o que ela faz hoje com o que deram na infância. O quanto ela pega o que foi de bom e quanto ela vai livrando-se daquilo que não serve para ela. E na análise bioenergética, além de entender a mente, nós olhamos para o corpo da pessoa e olhando para o corpo dela, entendemos o que aconteceu em cada fase da vida, onde que a energia está bloqueada e reprimida,
quais emoções no corpo estão bloqueadas e reprimidas. E usamos isso para quê? Como uma cartomante para dizer para a pessoa? Não. Nós usamos esse conhecimento para ajudar a pessoa a se conectar com esses bloqueios no corpo, com essas emoções guardadas. Então, tem pessoas, por exemplo, que vão no consultório e falam assim, olha, Aurélia, eu não sinto raiva de ninguém. Eu não guardo mágoa de ninguém. Nossa. Então, ela fala algo que ela acha, mas o corpo revela uma outra coisa. Travada. Ela morre de raiva e, às vezes, à noite, quando dorme, o inconsciente relaxa, ela se morde de raiva que até tem que usar aparelho para proteger os dentes. Uhum. Então, na bioenergética existe algo a mais no diagnóstico, que é entender o corpo da pessoa contando tudo. Nós fazemos essa leitura corporal como um diagnóstico. Não para rotular a pessoa e carimbar, mas o diagnóstico o que é? É entender o que ela faz com a energia dela, o que ela faz com as emoções dela. E as pessoas bloqueiam principalmente quais emoções? As emoções que são menos aceitas na educação, na cultura. Então, na infância, quando a criança sente medo, ela é saudável, ela treme de medo. Quando ela sente tristeza, ela é saudável, ela chora profundamente no corpo inteiro de tristeza. Se ela sente raiva, ela treme de raiva. Então, na educação, na infância, as crianças precisam de um limite para poder expressar. Só que, geralmente, a educação, vamos dizer assim, uma educação não saudável, ela é uma educação para a criança não expressar as emoções. Então, se ela guarda o medo, a tristeza e a raiva, que são as emoções mais bloqueadas, ela acaba também bloqueando o desejo, a paixão, o amor e a alegria. Então, na bioenergética tem essa compreensão do corpo e, com isso, a relação terapêutica, ela cria um vínculo maior, porque além do analista entender a mente, os sonhos da pessoa, ele tem um vínculo mais próximo, ele olha a pessoa de frente, ele enxerga as emoções nela e ajuda ela a perceber suas próprias emoções e na relação terapêutica, ela revive o que aconteceu na infância. Então, muitas vezes a pessoa está sendo olhada pelo terapeuta, ela sente que está com medo, fala assim, olha, estou achando estranho você me olhar. E isso vai trazendo as emoções, não só ela lembra do que aconteceu no passado, mas ela descongela o medo. Incrível. Então, muitas vezes, na sessão de bioenergética, a pessoa entra em pânico e descongela o medo que ela guardou durante muitos anos. Algumas pessoas que desaprenderam a chorar, de repente começam a respirar e choram profundamente.